Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. E hoje, gente, eu vou falar um pouquinho das sequelas que ficam na vida da gente depois que a gente passa por love bombing, ou o ciclo de idealização, desvalorização e descarte. Por que, reiterando, que eu enfatizo tanto o fato do love bombing, gente? Porque o love bombing é a lavagem cerebral. É o que muitas vezes te deixa preso ou presa por anos a fio a um abusador. Mesmo depois que a relação termina, o teu abusador ou a tua abusadora fica enchendo o saco, fica ligando, fica procurando parente teu, ou fica mandando parente dele ou dela para saber de você, para saber se já tá com outra pessoa, se já tá casado, se não tá, se tá bem, se tá mal, se tá em depressão, se matou, se continua vivo, enfim. O love bombing é o principal gancho que eles usam, tanto que desde o primeiro dia que fala contigo, ou no máximo o segundo, terceiro dia, já vai encher de love bombing. Creio eu que o primeiro dia é para te analisar, para ver se você é uma vítima em potencial. Todos são vítima em potencial deles. No entanto, tem pessoas que já estão um pouquinho mais seguras, com a cabeça um pouquinho mais no lugar, não vai ser vítima tão facilmente quanto uma pessoa que ainda não passou por essa experiência, ou até passou, mas não sabe identificar ainda o ciclo de idealização, desvalorização e descarte. Então, primeiro eles vão começar, gente, te procurando e vendo as tuas vulnerabilidades. Depois eles vão entrar com love bombing. E quando eles já vierem com desvalorização e descarte, você já está enredado, enredada. Principal gancho do abusador é te enredar primeiro. Através de love bombing, através de idealização, através de um monte de coisas lá. Se ele te enredar, pronto. Aí depois ele já pode começar a fazer a baguncinha dele, porque a primeira impressão que ficou foi a do love bombing. Então, gente, vamos ver aqui algumas sequelas do que acontece na tua vida depois que você passa por isso. Principalmente quando você passa mais de uma vez. Reiterando, muitas vezes a pessoa passou por isso na infância, por cuidador, cuidadora, ou por parente, e aí de alguma forma aquilo ficou gravado no inconsciente dela e ela vai procurar por love bombing quando ela crescer, em relações ditas amorosas. Aí o que vai acontecer, gente? Depois que você passa pelo ciclo de idealização, desvalorização e descarte, vão ficar algumas coisinhas ali na tua vida. Primeira de todas é a obsessão. Porque muitas vezes o teu ex ou a tua ex te deixa de maneira tão abrupta. Ele ou ela, né? Independe de gênero. Ele ou ela faz uma bagunça na tua vida, às vezes te deixa com dívida. Até outro dia dizer que você era maravilhoso, maravilhosa, de repente some no mundo. Quando você vai ver, tá te difamando para parentes dele, tá te difamando às vezes para parentes seus também. Gente, isso é tão complicado, gente, porque aí você vai começar a pensar, gente, mas eu não fiz nada disso. E a relação tava horrível, mas então por que a pessoa não me falou? Por que a pessoa fingiu que tava ótimo quando não tava? Porque ele é o abusador. Mas no início, enquanto você não compreende esse ciclo, a pessoa você no caso que passou por isso, vai acabar achando que a culpa foi sua, porque como que você perdeu aquele príncipe encantado? Tem como você perder aquele príncipe encantado? Se você perder, a culpa é sua. Mais tarde você vai perceber que nunca foi príncipe, que foi tudo mentira, que foi tudo lavagem cerebral. Voltando, gente. Primeira sequela quase sempre vai ser a obsessão, depois a culpabilização, você vai ficar se culpando por ter perdido aquele príncipe encantado. Mesmo depois que ele já começou a fazer a desvalorização, mas aí ele vai sempre dar um jeito de jogar a culpa pra você. Imagina, se eu te desvalorizei, a culpa foi sua, porque no começo era tão legal. Então isso só quer dizer que a nossa relação só acabou desta maneira estúpida e grosseira e horrível, que você não presta.
você não lembra de ter feito nada de tão horrível, mas enfim. A pessoa soltou os cachorros e a bazuca pra cima de você, de tudo que é jeito, mesmo assim. Mesmo você não tendo feito nada de tão horrível. Então, gente, a primeira sequela vai ser a obsessão, a segunda vai ser a culpabilização. Você vai ficar se culpando ou vai ficar buscando razões e motivos pelas quais a tua relação acabou. Quando você finalmente chegar numa página, num grupo e ver todo o esqueminha lá e ver mais 50 pessoas contando a mesma historinha que a tua, com algumas variações só, como por exemplo, variação de idade, variação de duração, tem relação que dura alguns meses, tem relação que dura anos, sempre com algum detalhezinho, às vezes não foi ex-parceiro, às vezes foi parente, tem gente que conta a casa de parente também, tem gente que conta a casa de pai, de mãe, que tinha fortes traços narcisistas ou sociopatas, enfim. Tem essas variações, mas a historinha é sempre a mesma. Idealização, depois junto com a idealização vai fazendo culpabilização, até as desculpinhas, gente. Recentemente a Lucy Rocha, que é uma pessoa pela qual eu sou muito grata e muita gente também é grata, né? Da página Relações Tóxicas, foi inclusive um relato que eu passei para ela, que originou a ideia minha de fazer o canal no YouTube, porque não tinha nenhum outro canal que estava falando desse tema tão abertamente, com tantos vídeos assim. Então, gente, mas assim, é uma pessoa porque eu tenho muito carinho, né, a Lucy Rocha, e assim, ela falou recentemente da culpabilização na página dela, falando que o abusador vai chegar lá e vai falar: a culpa é sua, você não sou mais o príncipe lá do comecinho, ou a princesa do comecinho, a culpa é sua, porque você tinha filhos de outra relação e isso está inviabilizando a nossa relação, você tem que se livrar desses filhos. Tem homem que pede pra mulher se livrar, gente. Eu só não passei por isso porque eu não era mãe. Porque você imagina o cara pedindo pra você se livrar dos seus filhos, se você os tem. Ou o cara vai ficar falando do teu passado, se já teve passado. Se não teve passado também, você é uma inútil. Como assim você tem X anos e não teve nenhum namorado antes de mim? Tá vendo como ninguém te quer? É coisas assim que eles vão jogando com você. Aí se já teve mais de 5 namorados, nossa, que vadia. Ou nossa, que mulher insuportável, ninguém suporta essa mulher. E dos 5 ou dos 6, ninguém quis essa mulher. E vai jogando a culpa sempre na pessoa, e tem uma desculpinha que eu vi lá que teve um dos ex que usou comigo. Falando assim: sabe aquele teu ex, tu ainda gosta dele, né? E eu explicava exaustivamente para cada cara novo que aparecia que eu tinha passado por relações abusivas e eu queria ver os caras por um binóculo. Porque quando você passa por relação abusiva, você quer ver os caras por um binóculo. Depois que você descobre o mau caráter deles. Claro que tem às vezes aquela fase de obsessão que você quer entender e parece que você tem saudade do cara. Na verdade você não tem saudade do cara ou da mina. Você tem saudade do barato, entre aspas, entre todas as aspas desse mundo. Você tem saudade do barato que o love bombing te dava. E você acha que só aquela pessoa pode te dar aquilo. Por que barato de love bombing, gente? Porque a pessoa toda hora fala que você é linda, maravilhosa, tudo de bom. Ou que você é lindo, maravilhoso, é o melhor namorado do mundo. Então você quer aquilo de novo. E pra você querer aquilo de novo, pra você ter aquilo de novo, o que você muitas vezes acaba ajoelhando e se arrastando pra conseguir. Mas você não sente falta da pessoa, que é canalha, safada e sem vergonha. Você sente falta do barato do love bombing. É uma síndrome de abstinência. E aí chega às vezes um novo abusador, que às vezes você namora um abusador atrás do outro, que também é muito ruim, e fala assim pra você, pra fazer chantaginha: você ainda gosta do ex, você só tá comigo porque eu sou segunda opção, porque ele te largou. Se ele não tivesse te largado, você ainda estava com ele. Coisa assim, gente. Teve
Teve um dos ex, eu não vou dizer quem é também, mas ele ficou jogando assim comigo. Sendo que eu já tinha dito que o cara era abusivo, sendo que eu não queria ver o cara mais por um binóculo. E eu falei, pô, mas aquele ex assim. Por isso que eu não quero mais desabafar sobre ex também, principalmente com homem, gente. Porque aí ele vai guardar, pode ser que guarde de munição, pode ser que não. Mas até eu descobrir se o caráter dele é de guardar munição ou não, se for de guardar munição, ele vai guardar. Aí, gente, o que acontece? O cara ficava comentando dos abusos daquele sujeito que veio antes, e o cara depois, que também era abusivo, ficou, você ainda gosta dele. Falei, gente, mas eu acho o cara um boçal, eu acho o cara um isso, um aquilo outro, eu já falei um monte, eu tô cansada. E quem tinha terminado com o outro era eu. Quer dizer, se ele tivesse terminado comigo, ainda era desculpa de falar, tá vendo? Você só tá comigo porque ele te largou. A quem largou fui eu. E o cara chegava e falava, aquele ali assim, você ainda gosta dele. Eu não gostava, gente. Eu vou ser franca, gente, de todos eles só teve um que eu cheguei perto de gostar, que foi o ex do Eu Odeio Amor. Antes de saber que ele odiava amor, né? Porque ele foi o que mais fez um personagem condizente com o que eu queria. Agora, você pega um cara, os caras que vieram fora ele, eu não cheguei a gostar, gente. Eu não cheguei nem perto de gostar. Teve uns que eu insisti, como o ex passivo-agressivo. Eu insisti loucamente porque eu queria que a relação desse certo, mas nem gostar eu gostava. Teve também aquele outro que eu falei que era bem mais velho, que só namorava mulher mais nova e se explorava as mulheres. Esse também, eu nunca gostei nem de andar do lado. Ai, Sara, então você era masoquista de sair com uma pessoa de quem você nem gostava. Mas é que eu ficava arrumando razões para dar certo. É um saco também você ser assim. Se é um saco você terminar com qualquer coisa, também é um saco você ficar mantendo relações que já estão falidas há muito tempo. Tem que ter um meio termo, gente. Manter uma relação saudável e também não terminar por bobagem, mas também não ficar se mantendo numa relação podre. Foi uma lição que eu aprendi também com esses abusadores, gente. Que a única coisa que eu vou ganhar perdoando abuso é mais abuso. Então hoje eu já olho defeitos assim imperdoáveis, eu já corto ali. Eu não continuo mais, eu já corto ali. Mas, gente, por que eu tô falando disso? As sequelas, né? Muitas vezes o teu abusador ele vai ficar te manipulando, falando que você gostava do teu ex, que você ainda gosta do ex, que se o ex pedir pra voltar, você vai voltar. Enfim, aquela coisa toda. E a gata tá miando, não sei se tá agitada, deixa ela miar. Então, gente, mas assim, outra sequela que passa depois que você vai pra página de relação abusiva, depois que você percebe todo o padrãozinho da relação abusiva, sabe qual é o padrão que você percebe na tua vida, gente? É o seguinte: você percebe que você se torna mais cético ou mais cética, você já não acredita com a mesma facilidade de antes nas pessoas. Quando alguém disser que te ama, você vai achar que tá mentindo. Quando alguém vier falando coisas bonitas, você achar que tá mentindo. Você ficar um tempo sem ninguém, você ficar até um tempo com uma espécie de repulsa de relação. Não que você vai odiar o amor como o ex do Eu Odeio Amor, mas você não vai querer mais, porque você vai achar que vai ser sempre aquele negocinho ali, aquela mentirada, aquela falsidade. Você acha que de novo vai cair em ciclo de love bombing, desvalorização e descarte de novo. Ninguém está disposto a passar por isso de novo. Então a pessoa acaba se fechando um pouco mais, ela lê muito sobre o assunto, ela se torna mais cética, ela tem menos esperanças, né, em relação a... Tem gente que chega e fala, não tem mais amor pra mim, eu não acredito mais que eu vou achar uma pessoa que me ame. Tem gente que pensa assim, gente. Então o que acontece?
primeiros você vai ficar assim, os primeiros tempos. Depois, aos pouquinhos, você vai se curando, gente, porque é um processo de cura, assim como um machucado. Tem ali a casquinha, vai saindo a casquinha com o tempo. Com o tempo você só vai ver a marquinha, você vai lembrar que aconteceu, mas já não vai te doer mais. Às vezes eu lembro, gente, das coisas que me aconteceram. Às vezes a gente fica meio chateada. Mas hoje é como se fosse uma história distante, tipo um Era Uma Vez, que aconteceu há muitas eras atrás. E não apenas há alguns anos. Parece que já faz eras que o negócio aconteceu, porque parece que nem foi comigo, de tão distante que é o negócio. E o que acontece, gente? Com o tempo você vai se abrindo para amores mais saudáveis, porque você ter escolhido e se deixado escolher por uma pessoa doente, psiquicamente falando, indica um pouco sobre você também. Ou é porque você estava em depressão, ou é porque você estava aceitando migalha e achando ótimo, tratando migalha como se fosse banquete. Foi um pouco que eu fiz com o passivo-agressivo também. Qualquer merdinha que ele me dava, qualquer presentinho que ele me dava, ai que maravilha! E o resto? Então, gente, é um recado que a natureza, o cosmos está te dando. O que eu preciso mudar na minha percepção de mundo para não mais cair nisso aí, para não mais virar alvo dessa gente? Muitas vezes é a tua autoestima. Você precisa não ficar aceitando mais migalhinha, você precisa se bastar. Depois que você começar a se bastar, aí sim vai vir uma pessoa mais saudável e mais equilibrada para você. E se por um acaso passar um desequilibrado na tua vida, ou ele vai perceber que você não é alvo propenso a ele ou ela, ou você mesmo vai se afastar e vai falar, não, isso aí tá me cheirando a encrenca e eu não vou ficar. Mas isso demora, gente, isso é um processo muito longo. Primeiro começa com a obsessão, depois você vai tentar ver o que aconteceu contigo, você vai passar pela culpabilização, vai achar que a culpa foi sua, depois você vai finalmente encontrar as respostas em grupos de apoio, em páginas de apoio, e aí finalmente você vai passar pelo ceticismo, pelo não acredito que o amor existe pra mim, e aí finalmente você vai se curando, aí de repente você vai desejando um amor mais sereno, mais tranquilo, sem tanto alto e baixo, como tem o love bombing, é altos e baixos toda hora, love bombing alternado com desvalorização. Uma hora isso não vai mais te afetar e você vai estabilizar e você vai sair mais forte e melhor. Tem uma comunidade lá do professor Iñaki Pinheiro, professor, doutor, uma coisa assim, e se chama Comunidade Zero, né? Comunidade Zero, só que em espanhol. Gente, teve uma frase muito interessante que eu vi de uma senhora lá, que ela é de país hispânico, não me lembro qual, mas ela é de país hispânico, e a frase era assim: quiseram me destruir e eu me tornei indestrutível. É uma frase que eu vou usar sempre pra mim. Amanhã eu completo 30 anos de idade. Eu tô gravando esse vídeo no dia 7 de março. Não sei quando é que eu vou baixar o vídeo, que às vezes eu demoro um pouquinho pra baixar. Mas no caso, é isso que eu tô passando agora. Com 20 e poucos eu era extremamente vulnerável, depressiva, perdida, com pensamentos suicidas. Hoje eu sou indestrutível. Não fisicamente, mas psiquicamente sim. Hoje eu seguro a onda, como diz, né? Então, quiseram te destruir, mas depois de passar por todo esse processo, no final você vai descobrir que você na verdade se transformou em indestrutível. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.